Olá, amigos do nosso estudo bíblico da Missão Evangélica de Pomerode, seja muito bem-vindo. O nosso estudo de hoje é novamente do segundo livro de Reis, capítulo 4, 38 a 44, e o tema que a gente se propôs, eu me propus a seguir é Sai o caos, entra a vida. Quero motivar você, naturalmente, a ler o texto. A gente não tem feito isso aqui por uma questão até de tempo, né? Na última semana, nós tratamos bastante sobre a tal da Sunamita, uma moradora da localidade, da cidade de Sunem, e dali o profeta Eliseu, que é um dos personagens que a gente tem estudado nesses estudos aí, ele vai para uma localidade de Gilgal. E conforme a gente tem percebido nesses textos, então era esse o roteiro, era esse o itinerário que o profeta Eliseu fez naqueles últimos dias ali. E esse homem, o profeta Eliseu, ele está precisando, ele está lidando com situações onde também os seus limites, por assim dizer, são testados, né? Ele também vivencia situações difíceis, mesmo sendo um homem de Deus. E como o tema que eu propus, sai o caos, entra a vida, a primeira manifestação de caos, de dificuldade, de limite que o Eliseu tem, aqui conforme o texto de hoje, é uma situação de fome, provavelmente em função de seca, enfim, falta de chuva. Esse assunto não era novo, ou não é novo na Bíblia, em que homens de Deus, ou enfim, pessoas de Deus, eles também passaram por isso. A gente tem a história de Abraão, de Jacó, também a história lá de Noemi, enfim, e outros tantos personagens da Bíblia que vivenciaram problemas com a fome, problemas com a falta de colheitas. E o curioso, e isso é negativo, de perceber é que aquelas pessoas, naquela situação de limite, eles às vezes tomaram atitudes impróprias, erradas, não muito éticas, não muito corretas, né? Tem algumas histórias de Abraão nesse sentido. Aqui, conforme o texto que nós estamos estudando, 2 Reis 4, 38 em diante, o Eliseu então chega nessa localidade chamada Gilgal, e ali existia uma escola de profetas, isso até já falamos em outros estudos ali. Lembrando, eles estão naquela região numa situação de fome, de seca. E, curiosamente, o Eliseu pede que se prepare um ensopado para que se alimentasse aqueles alunos daquela escola de profeta. E a gente então se pergunta, será que ele esqueceu de que a despensa da escola estava vazia? Eles não tinham comida, possivelmente também, então estavam passando pela situação de seca. Enfim, o texto diz que o Eliseu pede para que se faça aquele ensopado, ou um ensopado, e com isso a gente percebe que o Eliseu, já falamos nisso esses dias, o Eliseu era um homem comum, ele não tinha as soluções para todas as coisas nas suas mãos. Ele também dependia naturalmente das coisas da vida no dia a dia, assim como qualquer pessoa. Embora sendo um homem que, em nome de Deus, fez muitos milagres, mas isso não fez dele alguém incomum, alguém que tinha alguns poderes em si mesmo. Ele não era um mágico que solucionava os problemas das pessoas, mas era sim um homem de Deus que se importava com os limites e com as dificuldades das pessoas com as quais ele convivia. E esse é o nosso papel. A gente, enquanto cristão, não tem a solução de muitas e muitas coisas, mas a nossa tarefa é nos importarmos por situações que Deus permite que cheguem ao nosso conhecimento, situações que às vezes caem no nosso colo. É ali o nosso lugar de a gente se importar por aquelas pessoas, por aquelas situações. E o texto menciona depois ainda mais uma situação de fome, a partir do verso 42 do nosso texto. E ali é mencionado que veio alguém trazer e entregou para o profeta Eliseu
os primeiros frutos de sua colheita. E o que ele trouxe foi 20 pães de cevada. A gente não sabe o tamanho daqueles pães. Esse hábito, essa tradição de trazer os primeiros frutos era algo que Deus tinha dito para que o seu povo, Israel, fizesse. Ou seja, toda a colheita era assim, que a primeira colheita, o melhor da colheita, uma pequena porcentagem daquilo era entregue para os sacerdotes ou levitas, mas aqui, como não tinha algum sacerdote ali presente, então aquele homem, ele traz isso e entrega para o profeta Eliseu. O que o Eliseu faz com isso? Aquilo foi entregue para ele, mas ele repassa aquilo para os alunos da escola de profetas que ali estavam. Só que a Bíblia é muito clara em dizer que aquela quantidade de pães era muito pequena para alimentar um grupo de 100 alunos que ali estavam. E o que acontece então? Acontece o milagre. Deus transforma aquele pouco de pão para comida para aquele grupo maior de pessoas. Agora, toda essa situação, voltando um pouquinho ali para aquele ensopado, para aquela situação complicada que ali estava, aquela mesma situação onde tinha ali o caos, mas essa situação de caos faz alavancar uma outra realidade, uma outra situação. E é assim na vida que situações caóticas, situações ruins, elas muitas vezes são o terreno, e o terreno especial para que Deus plante ali confiança e um aprendizado de dependência dEle no nosso coração. Aquele ensopado que o Eliseu pediu que se fizesse, ele foi feito com algum vegetal, algum fruto impróprio para o consumo humano. E o que aconteceu é que aquela comida imprópria foi servida e logo se percebeu que possivelmente alguém passou mal, então se percebeu que aquilo ali era algo venenoso, era alguma coisa tóxica. E ali agora então entra a ação de Deus fazendo reverter aquela comida tóxica em comida boa. A gente não conhece, não sabe que vegetal era, a Bíblia não entra nesse detalhe. E aí o profeta pega um pouco de farinha, ou pede um pouco de farinha, e aqui a gente não deve dar atenção à farinha, pensando que aquela farinha tinha algum poder mágico, mas aqui eu entendo assim que a farinha é apenas um elemento palpável para que se fique visível, para que fique notório que Deus estava agindo ali por meio destas coisas tão naturais, tão palpáveis, tão comuns para a nossa vida, e aquilo que era tóxico passa a ser algo que eles podem consumir. E a farinha, por assim dizer, acaba sendo esse elemento inibidor daquela toxina ou daquelas toxinas que aquelas plantas tinham. O que eu entendo aqui é que o Senhor da criação, o Deus que fez todas as coisas, Ele pode inverter a natureza tóxica de alguma coisa para algo próprio para o consumo. Enfim, para Deus não há nenhum impossível, diz a Bíblia. Assim é o Deus da Bíblia. Onde tem caos, Ele pode trazer vida. Onde tinha uma situação de morte se desenhando, porque alguém fez estudos aí, supõe-se que se conheceu, então, a partir de estudos de hoje, que planta era aquela. E ela poderia, se é aquela que os estudiosos supõem que seja, ela poderia levar à morte. Mas assim é o nosso Deus, aquilo que poderia ser tóxico e mortífero nas mãos de Deus, torna-se algo palatável, algo bom. E a segunda manifestação de vida que o nosso texto traz aqui é o milagre de que aqueles poucos pães, já mencionei isso antes, aqueles poucos pães
ele se torna um alimento para aquele grupo de mais pessoas. A atitude do Eliseu aqui, ela merece também um destaque especial. Aquela oferta das primícias foi trazida para ele, mas ele não pensa apenas no seu umbigo, ele olha para o seu entorno e vê que as pessoas que ali estão, elas também precisavam naturalmente ser alimentadas. E aquele pouco à disposição de Deus é o bastante para alimentar aquelas pessoas. O Eliseu já tinha aprendido isso em outras vezes, com a história do azeite lá, capítulos anteriores. Então, ele já havia aprendido que o Deus da Bíblia, ele pode trazer abundância ali onde, da perspectiva humana, tem pouco ou tem nada. O Eliseu nos dá essa lição de que ali onde tem caos, Deus pode reverter isso em vida. Eu não sei quais são os caos ou as situações limítrofes ou as dificuldades nas quais você está metido. Mas o Deus da Bíblia, ele quer sustentar você, quer despertar, talvez por meio de uma situação difícil, que a gente aprenda ou reaprenda a confiar nele exatamente a partir das dificuldades. Lembrando que muitas vezes dificuldades são o terreno perfeito para a gente aprender e ensaiar confiança em nosso Deus. Que Deus te abençoe.